Fala pessoal, que prazer estar com você hoje nessa revisão, resolvendo questões de direito penal para poder te ajudar aí nesse caminho tão difícil que é a aprovação da OAB, mas resolvendo questões é o caminho certo. Eu digo sempre nas nossas aulas normais do curso, aqui também que você só vence a banca, você só consegue a aprovação por meio de treino, não adianta nada você ter, deixa eu colocar até o microfone aqui mais para perto, você ter todo o conteúdo na sua cabeça, ter toda a doutrina, saber decorado o vade-mecum inteiro, se você não sabe vencer a banca e você só vence resolvendo questões. Por isso o Sérgio teve essa ideia de criar esse curso gratuito para vocês aqui no YouTube e ao vivo, para a gente poder resolver questões juntos, tá? Qualquer dúvida que você tiver, você pode ir mandando no chat, que eu vou acompanhando por aqui. E se você não estiver assistindo essa aula ao vivo, não tem problema, porque você pode entrar em contato com a gente ou por meio do SERS ou por meio do meu Instagram, que é @CintiaVeras_, que lá eu vou responder todos vocês com o maior carinho do mundo, ninguém fica sem resposta. Mas vamos embora, porque eu sou uma defensora de treino hard mesmo, minha gente. Eu não gosto que você fique muito tempo na frente da tela, vendo aula, blá 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 blá, eu quero que você treine. Então minhas aulas são muito curtas, são enxutas, são extremamente objetivas, não gosto de enrolação, não gosto de conversa. Os avisos que eu tenho para dar, eu já dou agora no começo, para não ter que ficar interrompendo a aula, cortando a linha de raciocínio para ficar te dando aviso, te dando dica e etc. Então é isso. Resolva muitas questões, especialmente agora que você está aos 45 do segundo tempo, a prova já está chegando. Então meta a cara em questões, não é mais o momento de inventar moda para assistir aula. Assista essa aula agora, obviamente esse curso do SERS, porque são questões. Mas quando terminar a aula de agora, que são poucas questões, você precisa resolver muito mais, eu quero que você resolva pelo menos mais 50, tá? Promete pra mim? Vamos embora. Com muita objetividade, como eu falei, sem enrolação, sem aula grande, extensa, chata. Vamos lá, primeira questão. Lembrando que as questões que eu trouxe para aqui são questões que eu acredito que possam ser cobradas na sua prova, que o assunto possa ser cobrado na sua prova. Diante do que a FGV gosta de cobrar, das matérias preferidas, o que eu trouxe na aula passada, o que estou trazendo agora para você ao vivo nessa aula, é o que eu aposto. São as matérias que eu realmente acredito que possam ser contempladas no seu certame. Vamos lá. Lucas, como é que resolve uma questão da FGV, Cíntia? A gente já viu na primeira aula, mas eu vou repetir, caso você não tenha visto. A FGV, ela não te dá uma informação que ela não queira que você utilize. Então, você vai achar a resposta no enunciado. Você vai resolver o enunciado como se você estivesse fazendo a prova de segunda fase, entende? Você vai resolver o enunciado já raciocinando com a cabeça da FGV. Por isso é tão importante resolver questão, para você se acostumar com o texto da FGV, com o vocabulário, com a forma como a FGV pede que você entregue o resultado. Vamos lá. Lucas, mediante escalada, se a FGV me deu a forma, como o Lucas cometeu o crime que eu ainda nem sei qual é, mas já imagino, eu já vou circulando. E durante o repouso noturno, ingressou na residência de Joana, subtraindo, sem violência ou grave ameaça. A minha cabeça já vai direto para furto, né? Crimes contra o patrimônio. Eu já sei que ele usou aqui qualificadoras, que ele usou majorante, e vamos embora. Diversos bem imóveis. Na sequência, o agente, adotando o idêntico modus operandi, ingressou no domicílio de Maria, vizinha da primeira ofendida, subtraindo diversos pertences. Por fim, Lucas, agindo da mesma forma, já vai para o terceiro crime de furto, né? Adentrou no imóvel de Carolina, situado no final da rua, ocasião em que se apossou de diversos bens, evadindo-se em seguida. Nesse cenário, considerando as disposições do Código Penal, é correto afirmar que as infrações penais foram perpetradas em... É uma questão de concurso de crimes que eu quero que você revise em casa. Eu tenho quase certeza que vai cair concurso de crimes. E eu quero que você foque também, além do concurso formal, material, obviamente, continuidade delitiva, mas eu quero que você foque na diferença entre continuidade delitiva e concurso material, porque são bem parecidos. Observe que nessa questão aqui, o sujeito cometeu 3 crimes de furto, ou seja, 3 crimes da mesma espécie. São 3 crimes da mesma espécie num curtíssimo, no caso aqui da questão, espaço de tempo. São crimes contra o patrimônio. Então, minha cabeça já vai para a continuidade delitiva. Eu já saio da parte de concurso material e já vou para a continuidade delitiva, minha gente. Olha o que a letra A traz para a gente. A continuidade delitiva, de forma que será aplicada a pena de um só
dos crimes, se idênticas, ou mais graves, se diversas, aumentar em qualquer caso de 1/5, tá? Eita, desculpa aqui. Tá todinho aqui o artigo 71 pra gente, vê só. O caso configura continuidade delitiva, uma vez que Lucas praticou 3 furtos em condições similares de tempo, lugar, modus operandi e ainda a mesma espécie, né? Todos crimes contra o patrimônio. Todos foram furtos, portanto, crimes contra o patrimônio. Preenchendo os requisitos do artigo 71. Nesse contexto, aplica-se pena de um só dos crimes, se idênticos, no caso são, ou a mais grave se diversos, com um acréscimo de 1/5, porque foram 3, né? Conforme a orientação da súmula 559 do STJ. Vê só, eu trouxe aqui para vocês. Observa direitinho. Olha, não precisa copiar nada, porque tudo que eu falo, inclusive exemplos, eu trago já no slide para você não perder tempo da aula copiando, tá? Tá copiando, não tem problema, até porque esse material vai ficar disponível para vocês. O Sérgio vai disponibilizar esse material, esse slide, então não tem bronca. Vê só. Crime continuidade ou continuidade delitiva, bora lá. 2 ou mais crimes, 2 ou mais condutas. Aqui, match total com concurso material, né? Mas possui requisitos que o diferencia do concurso material, tá bom? É melhor para o réu porque o juiz não soma a pena. Não tem um cúmulo material aqui que a gente encontra no concurso material de crimes. Penas iguais, aplica-se qualquer uma com aumento de 1/6 a 2/3. Penas diferentes, aplica-se a mais grave, aumentada de 1/3 a 2/3. E o que foi que o STJ falou pra gente? Ó, 1/6 vai para 2 infrações, 1/5 para 3 infrações, 1/4, 4. E aí, minha gente, você vai fazendo o seu esqueminha. Ó, aqui, 6, 5, 4, 3, 2. Só esse aqui que é diferente, que é 2/3. Então, você vai colocar o 1 em todos e vai começar 6, 5, 4, 3, 2, ou como você preferir, 2, 3, 4, 5, 6, tá? E ato contínuo, você faz o caminho reverso. 2, 3, 4, 5, 6, tá? Então, aqui você começa pelo 6, 6, 5, 4, 3, 2, e nas infrações você faz o contrário, que é 2, 3, 4, 5, 6. É um modozinho de você gravar, eu acredito que em casa você já saiba disso, tá? E o único que você vai precisar e que vai sair da curva é o de 2/3 para 7 ou mais infrações. Isso aqui você precisa saber, isso aqui é a cara da prova. Alguma dúvida aí? Tá tudo certo? Lembrando que se você tiver alguma dúvida, é só entrar em contato comigo por meio do meu Instagram, @CintiaVeras_. Aqui é o curso gratuito que a gente oferece a resolução de questões, mas é óbvio que no curso regular, que enfim, não dá mais tempo de você fazer, mas a gente explica com muito mais calma, com 1 trilhão de exemplos. Eu amo exemplo para que fique a matéria na sua cabeça. Mas como você não tem condições agora de assistir uma aula, de comprar o curso, etc., você pode entrar em contato comigo que eu te explico bem direitinho. O que eu não posso fazer isso agora é numa aula de resolução de questões para não atrapalhar a dinâmica dos seus colegas que também estão assistindo e que talvez não tenham essa dúvida como você provavelmente tem. Vamos lá. 2. Enquanto assistia a um jogo de futebol em um bar, Francisco começou a provocar Raul, dizendo que seu clube, que perdia a partida, seria rebaixado. Inconformado com a indevida provocação, Raul, que estava acompanhado de um cachorro, olha o animal aqui, de grande porte, atiça o animal. Olha a informação aqui. Raul atiçou o animal, usou o animal como instrumento para atacar Francisco. O que efetivamente acontece? Na tentativa de se defender, Francisco desfere uma facada no cachorro de Raul. O cachorro foi para cima, Francisco foi e deu uma facada no cachorro de Raul, que vem a falecer. O cachorro, tá, minha gente? O fato foi levado à autoridade policial, que instaurou um inquérito. Veja, aqui a gente tem um claro caso de excludente de ilicitude. Lembrando que excludente de ilicitude tem que ter ação humana. Ação humana. Mas, Cíntia, foi um cachorro. E aí, como é que faz? A gente encontra aqui excludente de ilicitude? Sim, porque o cachorro foi utilizado como um meio para atingir fisicamente a outra pessoa, ok? Então, vê. Toda vez que um cachorro estiver fazendo parte dessa cena, desse contexto de excludente de ilicitude, você vai pensar o seguinte: se o animal, o cachorro, etc., qualquer outro animal, for atiçado, instigado pelo dono para atacar outra pessoa e, eventualmente, essa pessoa, para se defender, mata o animal, fere o animal,
Nesse caso, a gente tem legítima defesa. Mas, se o animal não foi atiçado, se aconteceu um acidente, de repente, eu tô passeando com o meu cachorro na coleira, a minha coleira se rompe, o meu cachorro parte para cima de alguém para poder atacar aquela pessoa, a pessoa, para se defender, tá com um revólver, dá um tiro no meu cachorro e mata. Nesse caso, é legítima defesa? Não. Nesse caso, é estado de necessidade. Tá? Então, na questão, a gente tem um caso claro de atuou escorado na excludente de licitude da legítima defesa, justamente porque o animal foi atiçado. Vê só, como eu disse que vocês não precisavam escrever nada, realmente vocês não precisam. O que é a legítima defesa? Entende-se legítima defesa que, usando moderadamente dos meios necessários, repele injusta agressão atual ou iminente a direito seu ou de outrem. E veja, animal agiu por instinto, estado de necessidade. Animal agiu por provocação da pessoa, é a legítima defesa. Vamos para a questão 3. Deixa eu dar uma olhadinha aqui no chat e ver se vocês têm alguma dúvida. Todo mundo muito calado. Gente, o chat não tá abrindo aqui para mim. Estranho. Se tiverem alguma dúvida, dá um jeito aí, grita, etc. Ou entre em contato comigo por meio do meu Instagram, que vocês já sabem, @CínthiaVeras_. Cíntia escrito normal, tá? Veras_. Vamos lá. 3. Túlio com a intenção de matar Carlos. Com a intenção de matar Carlos. O direito penal, ele tá cravejado, ele se baseia na intenção, né? De matar Carlos. Disparou um projétil de arma de fogo contra ele. Com a vítima caída no chão, em local ermo e com mais 6 cartuchos no pente da pistola, a FGV não te dá informação se ela não quer que você não use. Túlio decidiu não realizar os outros disparos, quando poderia fazê-lo para ceifar a vida de Carlos. Veja, Túlio atirou. Ele queria matar Carlos. Ele deu um tiro, Carlos caiu, estava num lugar ermo. Ele tinha mais 6 cartuchos no pente. Mas ele olhou assim, poxa, quero não. Veja, ele não deixou de finalizar, ele não deixou de dar os 6 próximos tiros por circunstâncias alheias à vontade dele. Não chegou ninguém para impedir. Não aconteceu nenhum fato que fosse algum obstáculo para que ele desse os outros 6 tiros. Ele simplesmente não quis. Cuidado para não confundir com tentativa. Na tentativa, o sujeito só não termina de fazer o que ele quer por circunstâncias alheias à sua vontade, o que não é o caso aqui. A gente tem um caso claro de desistência voluntária. Ele podia ter finalizado, mas ele não quis. Ele podia ter ceifado a vida de Carlos, mas ele não quis. É um caso claro de desistência voluntária. Preste atenção aqui nesse esqueminha. Na tentativa, você vai raciocinar assim: será que é tentativa ou é outro instituto? Na tentativa, eu quero continuar, mas eu não posso. Não foi aqui o caso, Ele podia continuar. Se ele quisesse, ele podia. Mas ele decidiu não ceifar a vida de Carlos. Na tentativa, vai responder pelo crime com a pena reduzida de 1/3 a 2/3. Na desistência voluntária, eu posso continuar, mas eu não quero. Posso continuar como na questão, mas eu não quero. E aqui eu vou responder somente pelos atos já praticados. No caso da questão, pelo tiro que eu dei nele. A questão não se desenvolveu mais, né? Mas eu só vou responder pelo tiro que eu dei nele. E não pelo que eu poderia ter feito, tá? No arrependimento eficaz, eu esgoto todos os atos executórios, mas eu impeço que o resultado aconteça. Aqui é aquela cena clássica, né? Descarregar uma arma contra a vítima e levar ao hospital para evitar a sua morte, tá? Eu faço tudo. Tudo que eu poderia ter feito. Carlos poderia aqui ter dado 7 tiros. Túlio, desculpa, poderia aqui ter dado 7 tiros e depois ter levado para o hospital. Aí não seria mais a desistência voluntária, seria um arrependimento eficaz. Afinal, ele não desistiu, ele fez o que tinha que ser feito e se arrependeu. E aqui a gente tem a hipótese do arrependimento posterior. O que você tem que se ligar aqui no arrependimento posterior, diferentemente do arrependimento eficaz, cuidado que se confunde muito na prova. No arrependimento posterior, não pode ter violência ou grave ameaça. Ou seja, um caso de um tiro jamais poderia ser arrependimento posterior. Não poderia, tá? Nos crimes cometidos sem violência ou grave ameaça, a pessoa reparado o dano ou restituir a coisa, tem que ser se é violência ou grave ameaça, tem que reparar o dano ou restituir a coisa e tem que ser até
o recebimento da denúncia ou queixa por ato voluntário, aí sim vai ter uma pena reduzida de 1 a 2/3, tá? É uma hipótese de redução de pena. O arrependimento posterior é hipótese de redução de pena. Não pode ter violência ou grave ameaça, tem que reparar o dano ou restituir a coisa, tem que ser um ato voluntário e tem que ser até o recebimento da denúncia ou da queixa. Questão 4, vamos embora. Lúcia, objetivando conseguir dinheiro, sequestra Marcos, jovem cego. Veja só. Lúcia sequestra Marcos, jovem cego. Quando estava escrevendo um bilhete para a família de Marcos, estipulando o valor do resgate, qual foi o objetivo de Lúcia, minha gente? Quando ele pegou o dinheiro, quando ele sequestrou Marcos, receber dinheiro. Dinheiro. Aqui a gente tem um crime formal. Pouco importa se ela recebeu ou não, mas o objetivo dela foi pedir um resgate. Lúcia fica sabendo pela própria vítima que sua família não possui dinheiro algum. Assim, verificando que nunca conseguiria obter tal ganho, qualquer ganho, Lúcia desiste da empreitada criminosa e coloca Marcos dentro de um ônibus, orientando a descer do coletivo em determinado ponto. Ela mesma liberta Marcos, tá? Mas qual foi o objetivo dela? Ela sequestrou querendo dinheiro. Com base no caso apresentado, assinale a alternativa correta. Veja, Lúcia deve responder pelo delito de extorsão mediante sequestro. Minha gente, o sequestro, por si só, você não pede resgate. Você só priva aquela pessoa da liberdade. Na extorsão mediante sequestro, é o nome que se dá, o nome legal que se dá, o que a gente chama de sequestro. Por exemplo, a filha de Silvio Santos, ela não foi sequestrada, porque eles pediram resgate. Houve uma extorsão mediante sequestro. O irmão Zezé de Camargo e Luciano são exemplos antigos aí que você deve lembrar, porque foram amplamente divulgados na mídia. Hoje em dia é muito mais difícil a gente ter esse crime, né? Extorsão mediante sequestro. A gente só tem mais aqueles sequestros relâmpagos. Devido à tecnologia, satélite, GPS, etc., já é muito mais tranquilo você estourar um cativeiro. Então, o irmão Zezé de Camargo e Luciano não foi um sequestro. Sequestro é o nome que a gente chama popularmente, mas juridicamente, de acordo com a normativa penal, é extorsão mediante sequestro, porque pediu um resgate, tá? Vê só. No sequestro, como eu falei para vocês, não precisa anotar nada, não pede nada em troca. Na extorsão mediante sequestro, pede sim. É um crime formal, ou seja, Lúcia sequestrou Marcos com a intenção de receber resgate. Pouco importa se ela mesmo depois colocou ele no ônibus e soltou porque viu que ele era liso, que ele não tinha dinheiro. É um crime formal, se consumou. Lembra, o crime de extorsão previsto no artigo 158 consuma-se com a efetiva exigência da vantagem patrimonial. Todavia, o artigo 159, que é de extorsão mediante sequestro para o STF, consuma-se com a efetiva captura da vítima. Isso aqui você precisa saber. O crime de extorsão, ele é consumado, né, com a efetiva exigência. Mas o 159, que é a extorsão mediante sequestro, ele se consuma com a efetiva captura e não com a exigência. E aqui, minha gente, vamos voltar para a questão. Lúcia capturou ou não capturou Marcos? Capturou. Lúcia sequestrou Marcos e já estava estipulando o valor de resgate. Ou seja, consumou. Só depois que ela soube que ele era liso e que não conseguiria obter qualquer ganho, tá? No caso do sequestro relâmpago, que está no artigo 158, a consumação se dá com efetiva exigência ao capturado, tá? Continuando, questão 5, qualquer dúvida, pergunta, pelo amor de Deus, eu não quero que você vá fazer essa prova com dúvida nenhuma, tá? Tony, a pedido de um colega, está transportando uma caixa com cápsulas que acredita ser de remédios. Vê, Tony, a pedido de um colega, está transportando uma caixa que ele acredita ser de remédios, sem ter conhecimento que estas, na verdade, continham cloridrato de cocaína em seu interior. Tinha cocaína, ele estava levando uma caixa jurando que era remédio e tinha cocaína. Por outro lado, José transporta no seu veículo 50 gramas de cannabis, de maconha, tá? Pois acreditava que poderia ter pequena quantidade de material. 50 gramas já não é pequena quantidade, né, minha gente? O STF já decidiu sobre isso. A gente tem aí a quantidade de 40 gramas. Para fins medicinais. Ambos foram abordados por policiais e, diante da apreensão das drogas, denunciados pela prática do crime de tráfico de entorpecentes. Considerando apenas as informações narradas, o advogado de Tony e José deverá alegar em favor de seus clientes. Veja, Tony, ele agiu sob erro do tipo. Ele não sabia sequer que estava praticando a conduta.
Não sabia. É a mesma coisa da minha avó pedir para eu levar um remédio para casa da minha tia. Eu digo, tá bom, vóinha, vou levar esse remédio. No caminho, uma blitz me para, o cachorro começa a cheirar meu carro e eles acham cocaína dentro do remédio. Eu digo, pô, nunca na minha cabeça ia passar que minha avó tava mandando levar cocaína para casa da minha tia. Entende que eu sequer estava imaginando que essa conduta poderia acontecer, diferentemente da maconha. Eu sei que eu estou praticando aquela conduta, eu sei que eu estou levando 50 gramas de maconha, eu só acho que isso não é crime, mas eu sei o que eu estou fazendo. Essa é a diferença do erro do tipo para erro de proibição. Então, no primeiro, em relação a Tony, a gente tem o erro de tipo. E em relação a, como é o nome do outro, que eu já me esqueci, José, a gente tem o erro de proibição, porque José sabia o que estava fazendo, só não sabia que era crime. Se liga aqui nas diferenças. No erro do tipo, há uma falsa percepção da realidade. Eu não sei o que está acontecendo, eu não sei que conduta é aquela que eu estou fazendo. O agente não sabe o que faz. Por exemplo, sai da festa com um guarda-chuva pensando ser seu, mas logo percebe que errou, pois o objeto é de terceiro. Ele não sabe que está cometendo um furto ali. E no erro de proibição, o agente percebe sim a realidade. Ele se equivoca somente em relação à regra de conduta. Se pode ou se não pode, se é lícito ou se é ilícito. O agente sabe o que faz, mas ele ignora. Ele não sabe que é proibido. Por exemplo, encontra um guarda-chuva na rua e acredita que não tem a obrigação de devolver, porque acha que achado não é roubado. E achado não é roubado não, é crime sim, né, minha gente? E aí nós finalizamos rapidinho, resolvendo questões, porque eu quero que o tempo restante que você tirou aí da sua rotina para poder assistir essa aula, você resolva mais 50 questões. Você vai abrir o site que você utiliza para resolver questões, eu não sei qual é, tem vários. Ou pegar apostilas, enfim, revisar questões. Qualquer coisa que seja relativa a questões. Eu não quero que você pegue material de PDF para estudar, tá? De teoria, não. Questão. Um abraço, fique com Deus. Conte aqui com a nossa equipe do SERS. Conte comigo, nós estamos com você nessa luta até o fim. Beijão e até a próxima.